pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. Depende de nós e de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós e de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade, e seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. Depende de nós e de mais ninguém, que o amanhã seja melhor,
através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. Vinde de nós a grande família. Somos nós. Vinde de nós. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia entendendo meu sofrer. Minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia entendendo meu sofrer. Minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, Ele fez de tudo pra tentar chegar ao céu.
superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, um fim, um dia percebeu, entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar o chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um.
tarde, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui na nossa Casa de Miguel, pelo nosso canal do YouTube. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós nessa linda tarde. Teremos hoje duas companheiras, trabalhadoras da nossa casa, que farão as nossas reflexões para a nossa tarde. Uma é a nossa companheira Ana Maria, que vem trazer o Livro dos Espíritos. Ainda no capítulo 3, na parte da criação, ela vai estar falando sobre as considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. É continuação. Essa é a questão de número 59 do Livro dos Espíritos. Tem tema bem interessante, né? Com certeza a gente vai refletir juntinho e perceber quanto é grandioso esse estudo para todos nós. E a nossa querida companheira Martinha, ela traz para a gente a continuação da coletânea das preces, no capítulo 28 do Evangelho. Ela vai trazer o tema 26, que é na parte nas aflições da vida, e 28 também, ação de graça por um favor obtido. Gente, tem muita coisa boa, não tem mesmo? Então, fique conosco. Lembrando a vocês que após a nossa explanação, o Geal vai estar aparecendo aí, trazendo tantas reflexões de uma forma lúdica bem carinhosa. Fiquem conosco. Nossa página de abertura será pela companheira Marcília. E lembrando, mais uma vez, a nossa casa tem reunião pública sempre às quintas-feiras, 2h30, às sextas-feiras, 20 horas e aos domingos, 9 horas da manhã. Fluidoterapia acontece sempre às terças-feiras, 19h30 e quarta-feira, 9 horas da manhã. Você pode estar acompanhando pelo chat também. E a prece da saudade sempre às quintas-feiras, às 19h30. Uma ótima tarde reflexiva para todos nós. Fiquem conosco. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 53. Paz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz.
Será isso insuficiente para a alma sincera que procura integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos de aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fato do menor esforço. Ao início de nossa reunião, queremos te rogar, Mestre Jesus, que fique conosco, nos abraçando, nos envolvendo com seu imenso amor, para que possamos compreender todo o conteúdo trazido em nossa reunião. Esse conteúdo tão importante para os nossos espíritos, para que a cada dia nos tornemos pessoas melhores. Que possamos ainda, Mestre, contar com os benfeitores amigos da Casa de Miguel, Catuíte, as irmãs Margaridas, nos sustentando, nos abraçando, vibrando por cada um de nós, trazendo para os nossos lares a paz, o equilíbrio, para que os nossos relacionamentos sejam os melhores possíveis, para que haja entendimento, para que haja compreensão. Que todos nós, reunidos em Teu nome, Mestre, possamos iniciar mais um dia de reflexões em torno da doutrina espírita, doutrina tão importante e tão consoladora em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião de quinta-feira. Eu sou Ana Maria, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno do Livro dos Espíritos, em sua primeira parte, onde Kardec fala das causas primárias. Estamos encerrando o capítulo 3 dessa primeira parte, que tem por título Da Criação. E na questão 59, Kardec não faz propriamente uma pergunta, e sim ele traz considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então ele traz uma dissertação. Lembrando, que o homem sempre teve curiosidade em conhecer o universo, conhecer a origem das coisas. E no início, as respostas vieram da mitologia e da religião. E depois surgiram várias teorias. A maioria já foram superadas em sua vertente religiosa, vertente filosófica e vertente científica. Kardec, então, optou por nos trazer essa vertente religiosa. Vamos lá? Kardec inicia sua dissertação dizendo que os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, conforme o grau de suas luzes. Então, o codificador vai nos trazer interpretações sobre a questão da criação, apresentando a teoria sobre a vertente religiosa,
esse ponto de vista da criação, da formação do mundo, do surgimento do homem e do povoamento da terra. Em sua dissertação, Kardec nos diz que a Bíblia nos fala do mundo criado em 6 dias, fixando a data de 4.000 anos, antes da era cristã, como se a Terra fosse tirada do nada, Outra questão falada é de que o primeiro homem se encontra na figura de Adão, A origem exclusiva da humanidade em Adão, que é uma das crenças, que foram depois modificadas. Além disso, o movimento da Terra, que a Terra, na época da antiguidade, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Então, todas essas teorias, baseadas no criacionismo, vêm falando, dessa relação do homem com Deus. Apoiada na ciência, a razão reconheceu, que esses fatos são difíceis de acreditar. Outro sistema antigo era de que o universo ele se constituía de uma forma côncava, uma abóbada real, e onde eles chamavam de firmamento, e existiam as águas de cima e as águas de baixo, E não tinham noção, assim, nenhuma sobre o infinito, sobre o espaço. Eles limitavam esse espaço. Então, essas contradições que existiam nesta época vão, claro, se dar por conta da interpretação errônea dos fatos e daquilo tudo que os homens conheciam. É preciso compreender, que essas primeiras teorias, é claro que estavam maculadas de erros grosseiros. Por quê? Porque os objetos de observação eram muito simples, muito imperfeitos. E por conta disso, trazia-se as ideias equivocadas de tudo que se via, de tudo que se observava. No capítulo 4 do livro A Gênese, Allan Kardec discorre sobre o papel da ciência para o entendimento da criação do universo, partindo da premissa de que em todas as épocas da humanidade, o homem sempre buscou explicações para os fenômenos existentes na natureza e para a origem das coisas. E, logicamente, num período ainda primitivo, onde os equipamentos eram muito simples, as interpretações, com certeza, seriam muito mais equivocadas. É preciso ainda lembrar que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros científicos. Sendo assim, religião e ciência se confundiam. A religião, então, era assim um freio para se governar, E os povos se curvavam facilmente sobre as potências invisíveis, em nome das quais eram subjugadas e das quais os governantes diziam ter seu poder, quando não se consideravam iguais a essas mesmas potências. Era uma fé cega, uma obediência passiva. Então, Deus era o centro, da criação, e tudo era obedecido, de maneira a não haver questionamento. Nessa disputa, então, pelo primeiro momento, os cientistas apostam na explosão conhecida como Big Bang, enquanto judeus e cristãos defendem que foi o momento em que Deus disse: haja luz. No Livro dos Espíritos, na questão de número 18, a espiritualidade responde a cada um de nós que o véu se levanta
aos nossos olhos à medida que o homem se depura, mas para a compreensão de certas verdades necessita de faculdades que ainda não possui. Então é preciso compreender que não é Deus que esconde estas verdades. É o próprio homem que precisa se elevar moralmente e intelectualmente para compreender essas verdades. Por isso é que Jesus nos diz que tudo que está oculto um dia será descoberto. Assim, o homem foi impotente para resolver o problema da criação até o momento em que a solução lhe foi dada pela ciência. Como o Senhor Jesus nos disse, né? Tudo será revelado um dia para o homem, dependendo da sua evolução intelectual e moral. Enfim, todas as ciências, completando-se umas às outras, deviam fornecer a sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na falta dessas ciências, o homem só tinha como guia as suas primeiras hipóteses. A ciência, portanto, levando suas investigações às entranhas da Terra e às profundezas dos céus, demonstrou de forma irrefutável os erros da gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de que os fatos tenham se passado conforme estão textualmente relatados ali. Mas então alguém vai dizer, né? E se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou? Claro que não. Deus, que é todo verdade, ele não pode induzir o homem ao erro, nem consciente nem inconscientemente. Por quê? Do contrário, não seria Deus. Sendo assim, os fatos contradizem as palavras, né? Que lhe são atribuídas, a gente deve concluir, logicamente, que ele não a pronunciou, ou então essas palavras tiveram uma interpretação errada, o que é mais provável. A missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Como essas leis são obra de Deus, elas não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Então, todas as religiões que são fundadas nessa verdade, elas vão ser de acordo com as descobertas científicas. Mas como foi criado o universo? Com que propósito? Como ocorrem as transformações da matéria no cosmos? Estas são algumas perguntas que nós ainda não conseguimos responder. Há descobertas, né, pelos cientistas, mas que por enquanto não passam de modelos incompletos que não podemos assegurar 100% de verdade. Diariamente nós vemos novos passos dados, né? E por mais perfeitos que eles sejam naquele momento, sempre estará sendo modificado por novas descobertas. Segundo alguns cientistas, né, o nosso planeta teve o seu início por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Foi uma bola de fogo, né, que gravitava em torno de uma estrela e após solidificação da crosta, da formação dos mares, né, depois de muito tempo em que passou, né, até que houvesse assim, condições próprias, né, para a eclosão das formas primitivas de vida. E essas formas primitivas estavam imersas nos mares, né? E a raça humana, segundo os cientistas, originou-se na África. Essa é a origem dessas tribos, né? Que depois foram imigrando para outras partes do orbe, né? Essa diferença racial que nós vemos hoje é efeito dos diversos ambientes, né, onde os indivíduos foram inseridos. Os milênios foram passando, a raça humana evoluindo. Os avanços tecnológicos foram surgindo e hoje já podemos ir à Lua, vislumbrar o universo
através de telescópios de longo alcance, como James Webb, fotografar uma galáxia distante, um berçário de estrelas, o fim do mundo. O homem já tem sondas em Marte, né? Já consegue descobrir muitas questões do universo, inclusive que já existe o multiverso, mas sempre haverá mais. A doutrina espírita vai se distinguir das demais concepções religiosas por admitir a fé raciocinada, a única que realmente sustenta o homem nas lutas evolutivas. Kardec nos alerta que, se a ciência avançar, fiquemos com a ciência. Então, a gênese, a origem da vida, a origem de toda essa criação, é compatível com os novos conhecimentos trazidos pela ciência, livre das passagens miraculosas e sobrenaturais que contrariam as leis da natureza. Kardec nos diz, né, nessa dissertação do item 59, que a ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície. E esta ordem está de acordo com o que indica essa criação, com a diferença de que esta obra, ao invés de surgir milagrosamente saída da mão de Deus, efetuou-se, claro, pela sua vontade, segundo as leis da natureza, né? Isso por milhões e milhões de anos, como a própria ciência vem nos dizer. E ele aí faz um questionamento. Deus, por isso, é menor e menos poderoso? Claro que não, né? Por quê? Porque Deus não derroga a sua lei. Ele é o Senhor de nossas vidas. E como nos fala o Livro dos Espíritos em sua questão número 1, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária, primeira de todas as coisas, né? Então a ciência, longe de depreciar a obra divina, veio mostrar esse aspecto ainda muito mais grandioso, né? Que com certeza não vai de forma alguma depreciar essa majestade de Deus, né? Pelo próprio fato de que ela efetuou-se, né, sem derrogar as leis da natureza. Então, é uma fé raciocinada, é uma certeza de que tudo segue esse curso normal, né? Esse curso sem passagens miraculosas. Sendo assim, a Gênese, segundo a doutrina dos espíritos, se compõe de duas partes: a história da formação do mundo material e da formação da humanidade considerada no seu duplo princípio, o princípio espiritual e o princípio material. Lembrando a questão número 27 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se haveriam dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. E os espíritos respondem que sim, e acima de tudo, Deus. Então, os espíritos nos falam dessa trindade universal, nos dizendo que Deus, o princípio espiritual e o princípio material, todos mergulhados no fluido cósmico universal, que desempenha esse papel intermediário entre o espírito e a matéria, constituem esses elementos gerais do universo. E na questão 540 do Livro dos Espíritos,
Os espíritos orientam a cada um de nós sobre esse caminho do princípio espiritual, que vai do átomo primitivo até chegar ao arcanjo. A lei, então, é de progresso. Os espíritos completam essa questão dizendo que os espíritos mais atrasados, são úteis a esse conjunto, fazendo a sua parte, através de seu livre-arbítrio. E os espíritos terminam essa questão dizendo para nós que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até chegar ao arcanjo, que começou pelo próprio átomo. Olha, e eles completam: admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Então, os espíritos vêm nos alertar sobre a nossa ainda pequenez, a nossa ignorância acerca de determinados assuntos sobre a criação. E no livro A Caminho da Luz, esse livro belíssimo que fala da origem do mundo, Emmanuel nos esclarece que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, não só da Terra. E entre essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, Jesus é um dos membros divinos. E nós já sabemos que Jesus é o nosso governador planetário. E Emmanuel continua ainda no capítulo 1, que tem um subtítulo, Os Primeiros Tempos do Orbe Terrestre, que ele diz: que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre? E ele fala desse laboratório de matérias ignescentes em estado de fogo, conflito dessas forças telúricas com mais de 2.000 graus de calor. E ele ainda completa falando das descargas elétricas, dessa formação, dessa oficina do infinito, E nós, através da ciência, sabemos exatamente que foi essa origem, até hoje é a mais aceita, a teoria, A teoria do Big Bang. E esse divino escultor, Jesus, organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à vida, à existência desses seres do futuro, do porvir. Então, Jesus organizou esse cenário maravilhoso, onde a beleza era, assim, a sua preocupação primeira, E ele, com certeza, organizou todas essas camadas, Tudo que fosse necessário para que houvesse a vida, o objetivo maior da organização desse planeta belíssimo que é o nosso planeta Terra. Estavam dados, assim, os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, nós verificamos a origem da vida, como a ciência aponta para nós, nos mares, onde haviam todos os elementos indispensáveis à origem da vida,
onde o germe sagrado estava lançado, como nos fala Emmanuel, ainda no capítulo 1, os germes, dos primeiros homens. E foram então necessários milhares de anos para que esses operários de Jesus tivessem essa preocupação da elaboração das formas, nesse serviço paciente, que com certeza priorizou a beleza. E André Luiz ainda vem completar os nossos raciocínios em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 6, nos dizendo que com a supervisão celeste, o princípio inteligente, o princípio espiritual, gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma da Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. E a doutrina espírita, sempre à frente do seu tempo, vem nos trazer essa fé raciocinada. E Kardec, na questão de número 690, pergunta se, do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual constituem uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por meio da reprodução. E os espíritos respondem que a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas, como eles pertencem todos à raça, a grande família da raça humana, qualquer que seja a origem primitiva de cada uma, elas puderam unir-se entre si e produzir novos tipos. Então, nós vemos nesse slide essa reprodução, essa lei de progresso, formando cada vez corpos mais elaborados até chegar à arte final, o Homem Sapiens, que é o que nós conhecemos hoje. Então, como nos diz, lá na questão 540, o caminho, é desde o átomo primitivo até o arcanjo. E para isso, a elaboração de corpos cada vez mais sutis, mais evoluídos, para atingirmos a meta que o Senhor Jesus nos orienta. Estamos, assim, marchando para a evolução, para a descoberta deste universo maravilhoso criado pelo Verbo Divino. Quanto à solução definitiva, talvez não seja dada ao homem encontrá-la sobre essa terra, ainda de provas e de expiações, por se tratar de coisas que são segredo de Deus, como falei anteriormente, na verdade, exatamente levando em conta a sua evolução, a evolução do homem intelectual e moral. Mas com certeza chegaremos lá. E encerrando nossas reflexões de hoje, não poderíamos deixar de citar Leon Denis no Grande Enigma, em seu capítulo 4, quando ele nos diz que o universo é um poema sublime do qual começamos a soletrar o primeiro canto. Apenas discernimos algumas notas, alguns murmúrios longínquos e enfraquecidos. Já essas primeiras letras do maravilhoso alfabeto musical nos enchem de entusiasmo, que será quando tornados mais dignos de interpretar a divina linguagem, percebermos, compreendermos as grandes harmonias do espaço, o acorde infinito na variedade infinita, o canto modulado por esses milhões de astros que, na diversidade prodigiosa de seus volumes e de seus movimentos, afinam suas simpatias por uma simpatia eterna. Maravilha de texto de Leon Denis. Sendo assim, meus amigos,
Fiquemos com a imagem de Jesus, o nosso governador planetário, porque ele mesmo nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará ao Pai senão por ele. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós e que possamos sempre seguir esse evangelho de luz para chegarmos à perfeição que Jesus nos aponta. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, eu sou Martinha Meireles, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Desejo que todos estejam bem, que sejam bem-vindos e quero agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nesta tarde para os estudos doutrinários do Evangelho segundo o Espiritismo. As reflexões de hoje têm como origem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, nos itens 26 a 29, prece nas aflições da vida e ação de graças por um favor recebido. Esta coletânea, como vem sendo mencionado ao longo deste capítulo, foi especialmente selecionada pelos espíritos superiores da codificação com o objetivo específico, visto que em várias oportunidades nós temos sido instruídos que a forma da prece nada vale, e sim o pensamento envolvido na prece, a clareza, a simplicidade, e principalmente e essencialmente que venha do coração. O objetivo principal desta coletânea é auxiliar aqueles que têm dificuldades para externar suas ideias e pensamentos. As preces foram agrupadas de modo que atendessem às diversas circunstâncias do nosso cotidiano. Tratando-se de preces, o Espiritismo também nos instrui e reconhece que são boas todas as preces, independente das origens e dos cultos, desde que sejam sinceras em sentimento, pensamentos e muito além das palavras. A prece é um momento íntimo e sublime entre cada um de nós e Deus. É o extravasamento do amor em nós. É estar com o pensamento direcionado ao alto. É estar com a mente receptiva às inspirações, guiando e orientando sobre os nossos planos ao longo da vida. Jesus considerava o momento da oração muito importante e muito presente em sua vida. Vários são os registros nos evangelhos onde ele se afastava do grupo para orar. Se Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir de modelo e guia, buscava essa conexão íntima com o Pai, que dizer de nós mesmos? Em diversos momentos da nossa vida, que nos voltamos a Deus buscando essa conexão íntima, através das preces, nós podemos louvar, pedir
e agradecer pelos benefícios, pelas orientações, pelas ideias, pelas inspirações que nos chegam ao longo da nossa vida. Feito estas considerações em torno da coletânea das preces e seus objetivos, vamos ao conteúdo definido para as reflexões desta tarde, no capítulo 28, itens 26 a 29 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 26, prece nas aflições da vida. Quem nunca viveu momentos de aflição, não é mesmo? Antes de sugerir a prece, os espíritos superiores nos trazem, no prefácio desta oração, explicações sobre o conteúdo e o objetivo. Neste item, temos a seguinte recomendação: podemos pedir a Deus favores terrenos, e Ele pode nos conceder, caso tenha um fim útil e sério. Mas como julgarmos a utilidade e seriedade dos nossos pedidos? Visto que o nosso ponto de vista não alcança muito além do presente. Deus, que vê muito melhor o que precisamos e o que é melhor para cada um de nós, pode recusar o que pedimos, como um pai nega ao filho algo que julgue prejudicial. Quantas vezes não fazemos isso com nossos filhos e netos, não é mesmo? E o que fazer se o pedido não for atendido? Primeiro ponto, não desanimar. Pensar que ainda não estamos prontos. Que a privação pode ser uma prova ou expiação. A compensação virá conforme a resignação suportada e o trabalho em busca de aperfeiçoamento e alternativas. Estas são algumas sugestões e recomendações que os espíritos superiores nos fazem, caso tenhamos um pedido que não foi atendido da forma e quando queríamos. Que não desanimemos. De repente, ainda não estamos prontos para assumir aquela responsabilidade, porque a cada pedido que fazemos, temos responsabilidade sobre os atos e ações que ocorrerão a partir dali. Então, aqui, para essa prece, os espíritos superiores sugerem a seguinte: Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar benevolente a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos executores das tuas vontades venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofra qualquer abalo. Aqui então, fazemos a nossa rogativa, os nossos desejos, formulamos o nosso pedido envolvido nesse sentimento de amor e humildade, com emoção,
E se for encontrado nesse pedido utilidade e seriedade, certamente Deus concederá. No item 28, nós temos a prece de ação de graças por um favor recebido. E no prefácio dessa oração, os espíritos superiores nos recomendam não considerar como sucesso apenas o que for de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influenciam em nossos destinos. Via de regra, nos lembramos mais dos momentos de dificuldades, do mal que nos aflige, e esquecemos do bem e dos momentos bons. Outra recomendação é que, se no final de cada dia fizéssemos um registro dos benefícios que recebemos, sem ao menos nos darmos conta, ficaremos espantados e envergonhados pela nossa ingratidão. E aqui nos faz lembrar da resposta de São Luís a Kardec, quando foi perguntado sobre o conhecimento de si mesmo. Como seria possível fazer ou ter em mente esse conhecimento de si mesmo? E São Luís lhe dá uma resposta mais ou menos assim. No final de cada dia, fazia um exame de consciência sobre como havia sido seu comportamento, se fez todo o bem que podia, se ninguém tinha algo a lamentar do seu comportamento, se ninguém tinha ficado magoado e por aí. O que isto tem a ver com os benefícios recebidos é que, com o conhecimento de nós mesmos, chegamos à conclusão que muito do que somos e possuímos não é fruto apenas do nosso trabalho individual. Tem muito das ideias e inspirações vindas dos nossos anjos de guardas e protetores, que são os executores da vontade de Deus. Reconhecendo esse efeito da bondade e proteção de Deus em nossas vidas, devemos expressar nossa gratidão através do pensamento. E nem é necessário interromper o trabalho que estivermos fazendo. Apenas dirigir o pensamento a Deus em agradecimento. Outro ponto que temos que reconhecer é que os benefícios que nos são concedidos não são só os benefícios materiais. Incluem também as boas ideias e as inspirações felizes. Como resolver uma questão, como somos ajudados para lidar com amigos de caminhada. Porque se tem algo que ainda precisamos trabalhar bastante individualmente, é o relacionamento. Nós estamos aqui neste aprendizado, na família, na casa, no lar, com os amigos, está tudo certo, não tem nada de errado. O que temos que aprender com isso é utilizar os recursos e ferramentas que já sabemos que precisamos desenvolver. Então, vencido o dia de trabalho, vamos nos recolher, elevemos o pensamento a Deus em agradecimento pelas graças daquele dia. E a prece sugerida pelos amigos espirituais é a seguinte: Deus, infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios
que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. E aqui então, façamos os nossos agradecimentos pelos benefícios específicos ou não que tenhamos recebido naquele dia. Essa oração pode ser repetida ou formulada todos os dias, independente de ter um fato ou um evento específico, porque o que não nos faltam são motivos para agradecimento. Aquele que nos conhece plenamente, de todas as formas, que é Deus, o nosso Pai. Assim, envolvido nestes sentimentos de agradecimentos pelas vibrações desta tarde, desejo a todos uma boa tarde, que todos fiquem bem. Oremos juntos, unindo nossos pensamentos, emoções e intenções, agradecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo, pelas bênçãos recebidas nesta tarde, que as vibrações de amor e de fé potencializadas pela presença dos mentores espirituais da Casa Espírita Miguel possam se estender em ondas de energia e alcance a todos que neste momento estejam passando por desafios. Senhor, sabemos do teu poder e que sempre fazes o que é melhor para cada um de nós. Certo disto, pedimos que a sua misericórdia e amor nos alcance. Jesus, Mestre, irmão, amigo de todas as horas, agradecemos pelos ensinamentos exemplificados com amor, humildade, tolerância e tantos outros sentimentos, que possamos seguir os seus exemplos na prática do bem. Maria, Mãe amantíssima, cubra-nos com o seu divino manto de luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
ensinou o colibri a voar assim, assim. Papagaio, papiá, puro taco, canarinho, assobiar. Coelhinho, saltitar, 1, 2, 1, 2, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai no céu. Quem responde a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora à nossa prece inicial. Agradecemos a Ti, Deus nosso Pai, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos, por tudo que temos e por tudo que somos. Agradecemos, Pai, pelo planeta em que estamos vivendo, que possamos, Senhor, tomar consciência da necessidade de cuidar bem dele, de cuidar bem dos nossos corpos, de cuidar bem das nossas mentes, sempre procurando, Senhor, motivos de elevação espiritual e mental, para sermos sempre melhores do que fomos ontem, Pai. E a Ti, Jesus amado, muito agradecidos estamos, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe quando por aqui esteve, por todo o amor que nos ensinou, e que possamos, Jesus, estar ligados a Ti, pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, durante todos os momentos de nossas vidas. Assim, rogamos pelo nosso estudo de hoje, para que estejamos atentos e possamos aprender tudo o que aqui for trazido. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal! O tema de hoje é sobre o cuidado com o nosso planeta. Isso mesmo, a Terra é a nossa casa, o local onde vivemos e que estamos tendo experiências nessa encarnação. E será que estamos cuidando bem dela? A água, o ar que respiramos, a terra que nos dá de comer, os animais. Vivemos um projeto de vida para termos o mínimo necessário para viver e evoluir, mas muitas vezes utilizamos mal os bens que temos. Já pensaram que em outra encarnação podemos vivenciar a falta daquilo que não valorizamos anteriormente? É isso mesmo, somos herdeiros de nós mesmos. Vamos pensar no lixo que produzimos? A gente em casa produz muitas vezes o lixo desnecessário, desperdiçando comida, consumimos muitos produtos em embalagens plásticas, materiais que poderiam ser reduzidos e reutilizados. Vocês já pensaram para onde vai o lixo da nossa casa? Vão para os aterros e lixões. E lá há pessoas, que são os catadores, que trabalham duro para caminhar nossos resíduos recicláveis para um novo ciclo produtivo. E isto, sabe o que é? É aproveitar o que jogamos fora para transformar em um outro produto. E isso
foi que um artista plástico brasileiro famoso chamado Vic Muniz fez. Ele transformou os resíduos encontrados nos lixões em arte. Ele formou imagem com esses objetos que ele encontrou. Então, a gente pode imaginar que nós podemos criar meios de desenvolver estilos mais sustentáveis de vida. E esse artista fez das sucatas arte. E essa arte nos faz refletir, nos faz pensar no lixo e nos resíduos que produzimos, poluindo as águas, a terra, a grande casa que moramos, chamado planeta Terra. Então, gente, vamos pensar o que podemos fazer para cuidar do nosso planeta? Vamos lá? O Mundinho, uma história de Ingrid Bellinghausen. Era uma vez um mundinho que vivia num espaço que parecia nunca ter fim. Nele moravam muitos animais e muitas árvores que viviam muito felizes. Assim, o mundinho também ficava sempre contente. Gostava de ouvir a música dos pássaros e o som mágico de suas cachoeiras. De sentir o leve perfume de suas matas e doces flores. E de ver os animais brincando sem parar, nas suas terras e nas suas águas. Um dia, de repente, chegou lá um outro ser, um homenzinho. Todos olharam para ele um pouco assustados, pois não o conheciam. Então o mundinho, muito amável, já foi dizendo: "Amigo, seja bem-vindo. Você pode habitar aqui conosco." O homenzinho agradeceu e ficou. Passaram-se alguns dias e chegaram outros homenzinhos para morar lá. E o mundinho era muito legal, sempre sorria para eles e os ajudava. Após alguns anos, o mundinho foi se modificando muito. Já não sorria como antes e chorava tristemente. Os homenzinhos cada vez mais tomavam conta dele, invadindo suas florestas e destruindo-as para construir coisas que achavam mais importantes. Essas coisas soltavam fumaças e sujavam seus rios e lagos. A poluição ia aumentando e não demorou muito para os animais começarem a desaparecer. Eles já não podiam mais comer, nem respirar. O mundinho a cada dia chorava mais. Suas lágrimas eram tantas e tão grandes que foram inundando tudo. Os homenzinhos ficaram com medo. Alguns estavam se afogando e morrendo. Daí, um deles falou para os demais: "Eu havia dito para vocês que vivendo aqui teríamos de trabalhar preservando-o em primeiro lugar, cuidando dele." E um outro continuou: "Não foi o que fizemos, agora estamos sofrendo por isso." Todos, arrependidos, concordaram com ele. Assim, foram pedir desculpas ao mundinho pela falta de consciência. Só pensaram em si próprios e em seus desejos. O mundinho pensou e teve uma grande ideia. Podemos ainda nos salvar, se todos nós trabalharmos para isso. Assim, daquele dia em diante, todos unidos iniciaram um trabalho maravilhoso. Cuidar do meio ambiente e da harmonia entre todos. Oi, gente, tudo bem? Agora eu irei falar sobre um pouco a história sobre o mundinho. Era uma vez um mundinho que ele vivia num espaço tão grande que a gente não conseguia nem ver o fim desse espaço. E nesse espaço tinha muitas estrelas, planetas
E o grande sol, é claro que não podia faltar, né? E no mundinho vivia muitos animais como os peixes, pássaros, girafas, entre outros animais. Também tinha muitas árvores, flores, mas o que era mais importante é que todos eram felizes. E com isso o mundinho ficava cada vez mais feliz e contente e sempre sorrindo. Gostava muito de ouvir o som dos seus pássaros a cantar, o som das suas cachoeiras, e também de sentir o leve perfume das suas matas e sentir o doce aroma das suas flores, sempre soltando fumaças e sujeira sobre seus lagos e seus rios. A poluição foi aumentando tanto, que os animais começaram a desaparecer. Já não tinha tantos como antes, pois não tinha o que comer e nem como respirar. O mundinho, cada dia mais, chorava. Suas lágrimas eram tão grandes que inundava tudo em sua volta. Os homenzinhos cada vez ficaram mais com medo, pois estavam se afogando nas lágrimas do mundinho. Daí, um dia, um homenzinho falou para os demais: eu havia dito para vocês viver aqui e teremos que trabalhar e cuidar do mundinho em primeiro lugar. E o outro falou: não foi isso que fizemos e agora estamos sofrendo. Todos ficaram arrependidos e foram pedir desculpa ao mundinho. Como o mundinho era tão amável, aceitou a desculpa de todos, mas falou: ainda temos tempo para se salvar, mas precisamos que todos nós trabalhemos juntos para que isso aconteça. Daquele dia em diante, todos se uniram, iniciaram o trabalho junto, maravilhoso, cuidando do meio ambiente, da harmonia entre todos os seres. E assim, o mundinho voltou a ser como era antes, feliz e contente, e cheio de árvores e animais. Oi, pessoal do GEAL, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é a evangelizadora Cristiane Pedrosa, e eu vim aqui hoje com uma proposta de reaproveitamento de material que ia para o lixo e pode virar um brinquedo, um fantoche. É a forma que a gente encontrou de incentivar você a fazer a arte e cuidar do planeta, porque quanto menos lixo a gente produzir, mais bem cuidado o nosso planetinha azul fica, não é verdade? Então, que tal se fazendo essa atividade a gente possa homenagear também os bichinhos da fazenda, os bichinhos da natureza, os bichinhos do Pantanal, como esse lindo jacarezinho ou essa linda vaquinha. Bom, a proposta é muito simples. Você pode pegar uma embalagem qualquer que você tenha na sua casa. Pode ser de pasta de dente. Essa daqui é de tinta de cabelo do meu filho. Pode ser de sabonete. Essa vaquinha aqui eu fiz com uma embalagenzinha de sabonete, que era desse tamaninho aqui, olha. Retangular, tá vendo? Pergunta pro papai e pra mamãe, que às vezes pode ser até uma caixa de remédio, mas vazia. Por isso é importante a gente perguntar para um adulto responsável, tá bom? O que a gente vai precisar para essa aventura de hoje? Para essa nossa aventura de reaproveitamento de materiais? Uma tesoura sem ponta, uma régua, coisas para pintar. No nosso caso aqui,
eu vou fazer um jacaré. Outro, parecido com esse daqui. Eu usei canetinha verde, giz de cera verde, lápis para fazer as marcações, caneta para marcar a caixa para cortar e cola. A primeira coisa que eu fiz foi ver se estava bem fechadinha a caixa. E para isso, se a caixa não estiver bem fechada, pode ser que você precise passar uma cola na ponta ou usar uma fita crepe ou uma fita durex. Eu aconselho a fita crepe, porque a fita crepe aceita cola. Mas se não tiver, passa só a cola mesmo por dentro e, como a gente vai encapar a caixa, esse próprio papel que a gente vai usar para encapar vai ajudar nisso. E o que a gente vai usar para encapar? A gente vai usar uma folha branca de papel que a gente vai cortar e decorar. A minha caixinha, como você pode ver, ela era assim. E aí eu fiz uma marcação nela, porque eu não queria que ela ficasse retinha, não. Eu queria que ela ficasse com uma parte maior e a outra menor, para eu colar aqui em cima o dentinho do jacaré e ficar um pouquinho diferente. Então, o que eu fiz? Eu marquei aqui, onde eu queria cortar, cortei esse pedaço e as laterais para que fique assim e eu possa fazer uma boquinha. Já até parece um jacaré, né? Então, agora é só decorar. E para decorar, eu vou cortar 2 retângulos um pouco maior do que esse pedacinho da caixa e vou pintar de verde, assim, e vou colar aqui. Vou passar cola na caixa. Você pode ver que a minha folhinha que era branca, eu já pintei com giz de cera, cortei primeiro e pintei. E aí eu deixei umas sobras, tá vendo? Essas sobras eu vou cortar com a tesoura para dobrar e fazer um bom acabamento depois. Aqui, em cada uma das esquinas eu vou dar um piquezinho, ó. Agora eu vou poder passar cola e dobrar. Dobrando assim. Cuidado para não sair do lugar. Aqui. Lateralmente também. Em cada uma das pontinhas. A gente vai dobrando e colando. E a gente vai fazer isso dos dois lados. Depois de colar de um lado e do outro, assim, a gente vai pegar a folha de papel branco e vai marcar um pedacinho em torno de uma das partes da caixa, deixando uma sobra. Assim, tá vendo? Eu já marquei, cortei o pedaço que eu precisava e pintei de verde a folha branca, tá? Vou fazer isso também para os dois lados da caixa. E vou deixar sempre uma sobrinha que eu vou colocar dobradinha para cá. Mas para eu dobrar para cá, eu vou precisar fazer uma coisa muito importante, que é alinhar ela aqui e perceber que na hora de dobrar para cá, vai sobrar. Então, eu vou marcar aqui com lápis aonde eu vou dobrar
para cortar o que está sobrando e não deixar essa sobra interferir na montagem do meu boneco. Marquei aqui. E é esse pedaço aqui que tá sobrando e que eu vou recortar para poder não deixar na parte da boquinha isso faltando. Então aqui vai ficar, ó, bem rentezinho, tá vendo? Os outros, o que sobrar, eu vou dobrar para dentro e vou colar aqui dentro. Vamos ver como é que vai ficar? Então, na parte de dentro da boquinha, eu colei aquele vãozinho que a gente cortou. E fui colando e enrolando o papel em volta. Aí ficou assim aqui, olha, sobrando papel. Eu venho com a tesoura, corto lateralmente essa sobra, vou passar a cola e vou dobrar ele para dentro da caixa como se eu estivesse encapando mesmo. Ó, afinal de contas, o que a gente está fazendo é isso, a gente está encapando a caixinha. Quanto mais bonito você encapar, mais perfeitinho vai ficar o seu bonequinho. Vou repetir o processo do outro lado. Vou alinhar aqui na caixa o meu papel. Lembrando que eu já encapei esse pedaço, então eu vou alinhar aqui. Vou ver aqui, olha, o que sobra é esse tantinho aqui, de um lado e também do outro. E vou marcar exatamente o que eu preciso cortar. Aqui dá pra ver bem todas as marcações que eu fiz no papel antes de cortar. Eu coloquei a caixa, fui girando para ver de que tamanho eu precisava do papel. Marquei com lápis, cortei, coloquei a caixa aqui de novo, vi o vãozinho que eu precisava para encaixar e fechar a boquinha, marquei aqui com o lápis e cortei esse vãozinho aqui. Do outro lado eu pintei tudo e agora eu vou colar. Passando a cola aqui primeiro, que é o lado de dentro da caixinha. E é exatamente onde esse vãozinho vai encaixar. E agora, basta colando lateralmente. Dobrando todas as pontinhas para dentro e colando, o meu jacarezinho, por enquanto, tá assim. Agora, eu vou fazer os dentinhos, eu vou cortar uma tirinha de papel, vou dobrar mais uma vez, mais uma e de novo, até ela ficar desse tamanho aqui. Vou marcar aqui para eu não me perder um desenho de um triângulo, com cuidado de não fazer até o final. Vou cortar de um lado e do outro, mais ou menos na minha marcação. Para ficar assim. Então, a gente tem uma dentadura de jacaré. Para fazer os olhinhos, eu usei uma moeda e fiz assim, um contorno de lápis, bem juntinho,
Então, para fazer os olhinhos, eu usei 2 moedas para marcar o círculo, desenhei as pupilas e cortei assim. Depois decorei com canetinha verde. Essa dobrinha aqui, essa partezinha aqui, para a gente fazer uma dobrinha e colar os olhinhos. Que a gente vai colar aqui. Olha como ele tá ficando lindo, gente. Agora é só colocar a dentadura dele. Lembra que ele tá com essa parte aqui maiorzinha? Então, a gente vai colocar cola aqui. Vamos ver o quanto que a gente vai precisar para colocar esses dentinhos, não é mesmo? Cuidado para não colar a boca dele fechada, senão ele não vai poder conversar e fazer vozinha pra gente brincar. Pronto. Agora ele já é um jacaré dentado. E agora, finalmente, a gente pode desenhar um narizinho. Os buraquinhos do nariz. E a gente poderia dar um nome para o nosso jacaré. Que tal você me mandar uma sugestão? Eu vou adorar ouvir nos comentários depois do Geal qual é o nome que você decidiu dar para o jacaré. Oi, criançada! Vocês gostaram? Eu não sou um charme de jacaré? Lindo, charmoso. Se você estiver ali em casa, você pode fazer uma peruca em mim e eu viro a Cuca. Cuidado. Então, turma, espero que vocês tenham gostado do nosso jacarezinho, que ficou tão fofinho, tão simpático, do amiguinho dele. Oi, tudo bem? Da Dona Vaquinha. Eu mostrei pra vocês como a Dona Vaquinha ficou bonita no início, não foi? Peraí. E eu tô doida pra ver como é que vão ficar os fantoches de vocês. Não esqueçam de colocar as fotos no nosso Padlet. O link tá aqui embaixo, ó. Beijo, até o próximo Geal. Fiquem com a nossa prece. Com as nossas mentes elevadas e com os nossos corações batendo juntos, vamos pedir ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, iluminar as nossas mentes e os nossos espíritos, para que nós conseguirmos ver no nosso dia a dia oportunidade de melhorar o nosso planeta, auxiliar não só na reconstrução moral, mas também na reconstrução ecológica, que tanto a nossa Terra precisa. Com essa paz e com essa luz, a gente agradece a oportunidade dessa reencarnação, estarmos aqui nesse momento de transição. Obrigada, Mestre. Graças a Deus.